E queridos, nessa semana nós vamos falar sobre uma vida próspera. É possível, queridos, sim, no meio de uma pandemia, no meio do caos, no meio da adversidade, termos uma vida próspera, sim, é possível. E eu queria que você, se puder aí, abrir comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 16. Você que está chegando, seja bem-vindo a mais uma Casa de Paz Live. Vai convidando aí no aviãozinho, vai mandando pro pessoal, os amigos, familiares, cada um que puder ouvir e ver essa mensagem. Eu creio que o Senhor vai tocar, o Senhor vai falar ao coração de cada um nessa noite ou aonde essa mensagem ela for rodada, passada, ouvida, assistida. Eu creio que o Senhor tem algo a fazer, em nome de Jesus eu creio nisso. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Como nós temos visto aqui a cada semana, nós temos uma história da Bíblia bem simples, uma história bastante conhecida. A cada semana o Senhor traz um refrigério, um ânimo novo, para que realmente haja paz, para que realmente haja esperança, para que realmente o seu lar seja um lar de paz. Então no Evangelho de Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 16, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Queridos, aqui nós lemos, ouvimos aí a multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação que o Senhor faz, grandiosa, e que ali alimenta 5.000 homens, tirando mulheres, tirando crianças. E o texto que nós lemos mostra Jesus suprindo a multidão de pessoas. Mostra Jesus suprindo cada vida que está ali atrás, seguindo Ele no alimento físico. Mesmo que aqui, queridos, o texto ele vai nos remeter, vai fazer cada um enxergar aqui suprindo ali a necessidade física do corpo, que é um alimento, que foi a multiplicação do pão e do peixe. Eu quero trazer uma visão para cada um de vocês que nos acompanha. Vamos enxergar os princípios e os valores da verdadeira prosperidade de Deus. Por isso que o tema de hoje se chama Uma Vida Próspera. O prover o alimento àquela multidão, Jesus ensina o caminho da verdadeira vida próspera a cada um daqueles discípulos. Quando Jesus faz a multiplicação ali daquele pão, daquele peixe, ele está ensinando aqueles discípulos a ter uma vida próspera, uma verdadeira vida próspera. E deixa para cada um de nós que lemos até hoje princípios claros do estilo de vida abundante que ele preparou para nós nos dias de hoje. O que eu quero dizer com isso, querido?
Aparentemente aqueles discípulos por si só, aparentemente aqueles discípulos sozinhos ou na sua força, eles nunca iriam conseguir suprir a fome daquela multidão. Primeiro porque a própria Bíblia relata, num versículo anterior, no verso de número 15, do próprio capítulo 14 de Mateus, a Bíblia relata que os discípulos dizem assim, Mateus 14, verso de número 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar aqui, Senhor, é deserto. Já vai adiantada a hora, ou seja, a hora já está tarde. Faz o seguinte, despede, pois, a multidão, para que eles, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aqui os próprios discípulos entendem que eles não tinham condições alguma de alimentar aquele povo todo, aquela multidão toda. E eles ali, aqueles próprios discípulos, já chegam para Jesus e falam: Jesus, a hora já está adiantada, a hora já está avançada. Faz o seguinte, manda todo mundo embora e cada um vai procura na aldeia o que se alimentar, porque nós não temos como alimentar essas pessoas. São mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Por isso os próprios discípulos tentam dispersar a multidão, para que cada um fosse comprar o seu próprio alimento. Mas isso aqui me traz, e eu quero levar até você para que isso chegue até você também, essa palavra de esperança, de fé, de vida próspera. Jesus sempre quer nos ensinar, querido, algo. Jesus sempre quer nos ensinar alguma coisa, mesmo no caos e mesmo na adversidade. Mesmo que tudo esteja bagunçado, tudo esteja uma loucura, tudo esteja numa situação caótica, Jesus quer nos ensinar algo. Sempre Jesus vai trazer uma palavra, algum ensinamento, mesmo na confusão, na adversidade, na bagunça, na loucura, no caos. Jesus ali queria ensinar aqueles discípulos que quando nós apresentamos ao Senhor aquilo que somos e o que temos, preste bem atenção nisso. Jesus queria ensinar ali para aqueles discípulos que quando nós apresentamos ao Senhor o que somos e o que nós temos, Ele nos torna cooperadores de Deus. Ele nos ensina a ser cooperadores do Senhor. E o que temos nas mãos se torna o início para a realização de grandes milagres. Então, quando nós deixamos o Senhor nos ensinar, quando nós deixamos o Senhor nos direcionar, Ele nos ensina mesmo na adversidade, mesmo na turbulência, e que nós mostramos que somos, Ele nos torna cooperadores. Ele nos ensina a ser cooperador da obra dele. Ele nos ensina a ser participante da obra dele. E quando nós entregamos, quando nós apresentamos ao Senhor aquilo que nós temos, aquilo se torna o início para a realização de grandes milagres. Nesse texto muito conhecido, nessa história muito conhecida, na multiplicação desse pão e desse peixe, eu já até falei em outros lugares, em outros momentos, a história desse jovem, desse rapaz, que ele ali, eu imagino que ele estava levando com ele aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes para sua alimentação própria. Eu imagino que quando ele oferta aquilo ali, ele mostra para o Senhor o que ele tem nas mãos, talvez num determinado momento pode ter passado na mente dele, na memória dele,
que será que vai dar para alimentar esse povão todo, essa multidão, 5 pães e 2 peixes? Muitas das vezes nós pensamos assim: o pouco que eu tenho, o que vai resolver na vida de alguém? Se é tão pouco que eu tenho, como que eu vou poder contribuir? Como eu vou poder ajudar? Ou como eu vou poder saciar a necessidade daquela pessoa se eu tenho tão pouco? Mas, queridos, eu sempre falo algo, que o meu pouco com o seu pouco se torna muito. O meu pouco juntado ao seu pouco, a nossa fé em Cristo Jesus, faz se tornar algo grandioso, faz se tornar algo maravilhoso. E eu queria te perguntar, querido, que no meio dessa história que nós iniciamos, quem é você? Quem é você no meio do caos que estamos passando? Quem tem sido você dentro da sua casa, no meio dessa pandemia? Você é aquele que mostra a Jesus quem é você e o que você tem nas suas mãos, talvez as suas fraquezas, os seus erros? Ou você é aquele que quer dispersar a multidão, quer dispersar, quer ficar fora de casa, não quer nem saber o que está acontecendo em casa? Você quer que cada um vive a sua vida e você não está nem um pouco interessado em contribuir, em ser um agente ali para mudar a vida de alguém. Quem tem sido você no meio dessa pandemia? Jesus, quando ele recebe aqueles pães e aquele peixe, ele faz algo fantástico e maravilhoso que está ali no verso de número 19. Mateus 14:19 diz assim: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, ele faz o que? Ele o abençoa. Jesus ali, antes de fazer o milagre, antes de distribuir ali o pão e o peixe, ele pede que aquela multidão se assente e ele levanta aquilo que foi entregue a ele, foi partilhado, compartilhado daquele jovem com Jesus ali naquele momento. Ele ergue aos céus e ele o abençoa. E, queridos, eu fui pesquisar essa palavra abençoar ou o abençoou. E o significado dela é pedir a bênção de Deus sobre algo ou clamar pelo seu propósito. O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado na sua mão? O que você tem feito com aquilo que Deus tem proporcionado na sua vida? Você tem abençoado? Você tem consagrado? Você tem apresentado ao Senhor? Você tem agradecido ao Senhor por aquilo que você tem nas suas mãos? Quando nós pedimos a bênção ao Senhor, pedimos a bênção a Ele, perguntamos a Ele qual é o propósito daquilo que você tem nas mãos, aquilo já está preparado, aquilo passa a estar preparado para o milagre, para o grande milagre. Assim, queridos, é na minha vida e na sua vida. Quando nós sabemos agradecer, quando nós sabemos sermos gratos, aquilo que temos conosco, aquilo que Deus tem nos abençoado, seja com o emprego, seja com a família, seja com a saúde, seja com a casa onde você pode morar, aonde você esconde do frio, da chuva, por aquele cobertor que te aquece, por aquele alimento que tem na sua casa. Por mais difícil que esteja a situação, quando nós somos gratos, quando nós apresentamos e consagramos ao Senhor aquele alimento, aquele objeto
aquilo que você tem nas suas mãos está preparado para ser um canal de bênção, um canal de milagre. E pedir a bênção de Deus é o início da provisão para tudo o que precisamos. Achei interessante isso, porque lá em Romanos, se você não puder abrir, anote aí, deixa anotado aí, Romanos capítulo 11, no verso de número 36, diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. E é tão lindo e é tão gratificante quando nós colocamos esse versículo em prática. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Queridos, quando você e eu entendermos que tudo é por causa dele, tudo é através dele, e tudo que fizermos é para ele, nós conseguiremos viver, nós conseguiremos aprender a ter paz na nossa casa, a ter paz no nosso trabalho, a ter paz na nossa empresa, a ter paz na nossa escola, a ter paz aonde você estiver, querido. Aonde Deus te colocar, aonde Deus te levar, aonde você for. Quando você aplica isso na sua vida, Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E uma das coisas que precisamos fazer para ter uma vida próspera é sermos organizados. Organização. O que Deus nos deu é um meio de reconhecer a prosperidade em nossas vidas através da organização. Nós lemos aqui que antes dele abençoar, no próprio verso 19, ele manda que a multidão se assente sobre a relva. Tem outra versão que fala para fazer grupos, pequenos grupos, assentado sobre a relva, sobre a grama ali, sobre a pastagem. Jesus organiza os grupos para que não fique bagunça, para que todos possam se alimentar, para que todos possam desfrutar daquele milagre. Organização é uma das chaves para termos uma vida próspera. Anote isso na sua agenda, anote isso no seu caderno. Organização. Antes de Jesus multiplicar o que ele tinha nas mãos, ele direciona os discípulos para que organizassem grupos, mostrando assim que a organização sobre o seu comando é o caminho para seus milagres. E antes de darmos sequência, eu queria te fazer uma pergunta. Como organizar? Vamos começar por algo prático. Como organizar uma casa se ela estiver em completa escuridão? É possível? Tem jeito de organizar uma casa ou um cômodo se aquele lugar, se aquele cômodo, ele estiver em completa escuridão? Tem jeito? Eu acredito que a sua resposta é não. Infelizmente, não tem jeito de organizar uma casa, arrumar uma casa, ou arrumar o quarto, o guarda-roupa, se aquele cômodo, se aquele ambiente, ele estiver em uma completa escuridão. Assim é a minha vida e a sua vida, meu querido. Para que Deus possa, segura essa, anota essa aí, pega ela para a sua vida. Para que Deus possa organizar a sua vida, você precisa deixar Ele entrar nela. Pois João 8,12 diz: Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele
não andará na escuridão ou nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Querido, isso é muito lindo. Isso é muito maravilhoso. Se você quer ter uma vida próspera, você tem que dar um passo. Queridos, nós vamos ver ali que prosperidade ela vai muito mais além do que você possa imaginar. Prosperidade é algo muito mais além do que dinheiro. Nós temos um entendimento errado sobre prosperidade. Mas se você deseja ter uma vida próspera, você precisa deixar a luz de Deus, a luz da vida entrar em você. Para que você consiga organizar a sua casa, para que você consiga transformar a sua casa numa casa de paz, você precisa deixar a luz de Deus entrar. Você precisa deixar a luz do Senhor entrar na sua casa. Porque através dessa luz, aí sim, você consegue organizar aquele quarto, aquela casa, fazer a limpeza, tirar toda a sujeira, toda a impureza. Onde está sujo, você vai limpar, passar um pano, tirar a poeira. Assim é na nossa vida, assim é dentro do nosso coração. Para que possamos limpar a nossa vida, transformar os nossos pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos, em pensamentos de bênção, de paz, nós precisamos deixar a luz de Deus entrar. E para a luz de Deus entrar na sua vida, na minha vida, basta darmos um passo de fé, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador, aceitando Ele como o Senhor das nossas vidas, a autoridade máxima. Só Ele pode nos direcionar, só Ele pode nos guiar. Para que essa luz entre e faça morada e deixe que você faça a limpeza que é preciso fazer, organizar o que precisa organizar, para que você tenha uma vida próspera, basta você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque a organização, quando começamos a arrumação, quando começamos a colocar em ordem, vem o princípio da prosperidade, pois a organização precede o crescimento. Nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos arrumar nada, crescer em nada, se não estivermos organizados, se não colocarmos ordem nas coisas. Por isso que Jesus ali, naquela multiplicação, ele pede para que façam grupos, para que todos possam se alimentar. Ali existe uma organização. Pede que cada um faça grupos para que todos ali desfrute daquele milagre. A verdadeira prosperidade, ela é experimentada quando nós podemos partilhar o que temos recebido de Deus com outras pessoas. Eu não sei o que você tem feito com cada mensagem que você tem recebido aqui durante cada semana. Eu não sei como você tem usado essa mensagem. O que você tem feito? Guardado para si? Ou partilhando com pessoas à sua volta? Amigos de trabalho, amigos de escola, amigos da rua, dos seus vizinhos ali, dos seus familiares. Eu não sei o que você tem feito. Mas a verdadeira prosperidade, ela está quando podemos partilhar. Quando podemos compartilhar. A palavra mesmo diz compartilhar. Um pouco meu com um pouco seu. Pegar o que eu tenho e te ajudar no pouco que eu tenho, vai te ajudar a suprir um pouco da sua necessidade.
outro vem e ajuda com mais um pouco, outro vem e assim, aquela necessidade daquele grupo, daquela família, daquelas pessoas, elas são supridas. Queridos, eu já disse aqui semanas anteriores, se eu não me engano, na semana passada, que o Senhor, Ele ama. Deus ama, querido. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele é algo indescritível, é algo difícil de expressar o quanto Ele ama nos abençoar, nos prosperar. Porém, muitas vezes Deus nos chama a compartilhar o que temos antes de ter tudo o que precisamos. Eu não sei se você já passou pela experiência de, antes de você receber aquilo que você tanto queria, você foi tocado para dar algo. E aí você fica, mas se eu der, eu vou ficar sem, eu não ganhei outro ainda, e isso e aquilo, eu dou, não dou, eu dou, não dou. Queridos, isso é o Senhor. Isso é Deus falando com você, provando a sua fé. É Deus te chamando a compartilhar, a partilhar aquilo que você tem, antes de receber aquilo que você precisa. Ele chama, queridos, a repartir o que temos. Talvez você ache que o que você tem é pouco. O Senhor pode te pedir para compartilhar mesmo assim. Talvez ao seu olhar, a sua visão, aquilo que você tem é tão pouco. E o Senhor tem pedido para você compartilhar. Mas ao olhar do Senhor, a visão do Senhor, que aquilo que você tem é mais que suficiente para te abençoar e abençoar outra pessoa. Foi o que ele fez com aquele jovem. Quando ele é tocado a compartilhar os 5 pães e os 2 peixes, para que junto com todos que estavam ali, eles pudessem experimentar a verdadeira multiplicação de recursos. Gente, não sei se você consegue entender, se você está pegando, conseguindo conectar o quão forte é e quão poderoso é quando nós podemos compartilhar aquilo que temos com outras pessoas e ver, realmente experimentar a multiplicação acontecer. Queridos, estamos falando de compartilhar o pouco que tem, ou compartilhar aquilo que você tem nas mãos, mas não confunda, querido, o compartilhar aquilo que você tem nas mãos com um pensamento que você precisa de compartilhar ou dar dinheiro. Nós não estamos aqui falando de recursos financeiros. Isso pode acontecer? Pode, claro. O Senhor pode te levar a compartilhar o seu recurso financeiro com outra pessoa. Eu já falei isso aqui há dias atrás. O Senhor pode te levar a chegar-se até uma pessoa e falar com ela: olha, Deus tocou no meu coração, eu vou pagar a sua conta de energia, eu vou pagar a sua conta de água, eu vou fazer a sua compra do mês. Pode acontecer, querido. Mas aqui nós não estamos falando só disso. Você talvez tenha um pensamento humano, carnal, que o que a outra pessoa precisa é só financeiro. Não. Tem várias e várias pessoas precisando, sabe de quê? De um ouvido. Tem várias e várias pessoas precisando de alguém que senta e ouve aquilo que ela tem para desabafar. Isso é partilhar.
Isso também é compartilhar. Você está compartilhando, partilhando, doando um pouco do seu tempo para ouvir o sofrimento de alguém, para ouvir o desespero de uma outra pessoa. Talvez aquela pessoa perdeu um ente querido e está precisando de chorar. Ela está precisando de um conforto. Talvez ela não quer ninguém para falar nada para ela, mas ela quer pelo menos uma pessoa para estar com ela, para ela chorar. Somente para ela chorar. Não entenda que você precisa sempre que fala em compartilhar, em doar, em distribuir, que seja só recurso financeiro. Não. Eu oro e peço que Deus te prospere financeiramente para que você possa fazer isso também. Mas tem pessoas precisando de um colo. Tem pessoas precisando de um ouvido. Tem pessoas precisando de atenção. Simplesmente atenção. E o que nós temos visto nessa pandemia, principalmente com os idosos, é que eles tinham uma vida de sair, ir na rua, conversar com vizinhos, familiares, e com essa distância, com esse isolamento social, não tem conseguido fazer isso. E eles têm necessitado de pessoas para conversar. Talvez, querido, você consiga ir até uma pessoa dessa com uma distância segura, talvez na janela e você na rua e ela na janela de casa, numa sacada, distância do portão, ouvir o que ela tem para contar, as histórias. Isso é partilhar, isso é prosperidade, isso também é ter uma vida próspera. É saber doar o seu tempo. É saber doar, ouvir, alimentar alguém com uma palavra de esperança. A alegria que nós podemos ter é quando fazemos parte do projeto de Deus. Isso é prosperidade. A alegria em poder fazer, em contribuir, a alegria em poder fazer parte do projeto de Deus é uma prosperidade. Quando sabemos o que temos, que aquilo que temos nas nossas mãos veio da bênção do Senhor, o Senhor proporcionou aquilo, temos contentamento. Nós contentamos como manifestação de prosperidade. Não só nas nossas mãos, na nossa casa, mas também dentro dos nossos corações. Sabe algo que eu vejo muito? É que, humanamente falando, a gente nunca está satisfeito com aquilo que temos. Humanamente falando, nós sempre queremos mais daquilo que Deus tem nos dado. Nós nunca nos contentamos. Nós não temos contentado com aquilo que o Senhor tem nos dado nas nossas mãos. E isso é triste. Isso gera sofrimento, isso gera depressão, porque pessoas vivem em função, pessoas vivem atrás de um contentamento de status, ou de manter um visual, de manter a visão para outras pessoas de que você está muito mais abençoado do que ela, que você é muito mais próspero do que ela. A pessoa não se contenta, ela não tem prazer, ela não se satisfaz com aquilo que o Senhor tem prosperado. Ela sempre quer mais, ela sempre quer o que o outro tem. Se um tem o carro A, aquela pessoa ela quer o carro B, porque é o carro mais novo, é a casa maior,
é o tênis melhor, é a roupa de marca, né? A roupa melhor. Mas quando nós temos a alegria de fazer parte do plano de Deus, do projeto de Deus, e entendemos que aquilo que nós temos foi Deus que deu, e se Ele quer me dar melhor, é por meio dEle e para Ele, nós nos contentamos e nós nos alegramos dentro dos nossos corações com aquilo que Ele já tem nos proporcionado. A verdadeira, anota isso, querido, marca isso aí, a verdadeira prosperidade não é termos o que queremos sempre, mas sim recebermos com gratidão o que precisamos. Então a verdadeira prosperidade, eu falei com vocês que prosperidade vai muito mais além daquilo que podíamos imaginar. A verdadeira prosperidade não é termos o que queremos sempre, mas sim recebermos com gratidão o que precisamos, obtendo de Deus o suprimento abundante de nossas necessidades. Queridos, eu gosto sempre de lembrar ou de trazer à memória. Tem uma passagem na Bíblia que fala que por que a gente preocupa tanto com amanhã? Por que a gente preocupa tanto com o que vamos vestir ou o que vamos comer? Aquele passarinho que você vê na rua, aquela ave que você vê, talvez, ou ouve cantando numa árvore, ela não sabe o que ela vai alimentar. Ela não sabe o que ela vai ter de comer. E nem por isso o Senhor deixa de suprir a necessidade dela. O Senhor vai sempre suprir a sua e a minha necessidade, querido. Quando somos obedientes, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele vai sempre suprir a nossa necessidade. Nós vimos na semana passada a ministração do coração obediente. Aquelas viúvas, quando entregaram o pouco que tinha em casa, o Senhor multiplicou. O que você está esperando, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, o que você está esperando para entregar o pouco que você tem? O que você está esperando para entregar a sua vida para Ele nessa noite, neste momento, para que Ele possa transbordar, abundar na sua vida a prosperidade, a alegria, fazer o milagre? Você que tem sofrido dentro da sua casa com falta de paz, com falta de tranquilidade, o que você está esperando para tomar uma decisão de deixar Ele guiar a sua casa, deixar Ele entrar dentro da sua casa, para que você possa experimentar o milagre da prosperidade, o milagre da multiplicação. Quando você entrega o que você tem nas mãos para o Senhor, quando nós entregamos aquilo que nós temos na mão para Deus, nós estamos reconhecendo Ele como a única fonte de provisão das nossas vidas e da nossa casa. Queridos, podem existir vários canais, mas Ele é a única fonte. Aquele jovem, quando ele entrega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, ele está dizendo: eu confio que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Eu confio que o Senhor vai fazer algo grandioso. Porque aos meus olhos, 5 pães e 2 peixes mal dá para me alimentar. Quanto mais alimentar essa multidão.
Assim somos nós. Quando nós entregamos aquilo que temos nas mãos do Senhor, quando nós consagramos e dedicamos a Ele, nós estamos reconhecendo que Ele é a nossa única fonte. Ele é a nossa única provisão. Vem dEle, é por meio dEle, é por causa dEle que nós caminhamos, que nós prosseguimos. Se você, querido, entregar a sua casa, a sua família para o Senhor, se você entregar o seu casamento, se você entregar o seu relacionamento com os seus filhos para o Senhor, você está dizendo: Deus, o Senhor é a única fonte de provisão para que esse casamento pode dar certo, possa voltar a ser um casamento feliz. O Senhor é a única fonte de provisão que eu posso voltar a me relacionar com os meus filhos. Senhor, o Senhor é a única fonte de provisão que eu possa ter um emprego, que essa casa possa ter um alimento. Você está reconhecendo, querido, que o que você precisa vem dele. E é por meio dele, e é para ele que são todas as coisas. Mas nesse caminho de entrega, nesse caminho de doação, de compartilhar, sempre é um desafio. Sempre é um desafio essa entrega, essa doação, pois muitas vezes precisamos passar pela nossa própria negação, negar a nossa própria vontade. Porque muitas vezes nós, dentro de nós não queremos dar algo. Nós não queremos compartilhar algo. Porque nós achamos que é um sacrifício. Nós achamos que é difícil. É um sacrifício muito grande entregar algo que o Senhor pediu. Doar algo que, ao nosso ver, ao nosso olhar, vai fazer falta para nós. Mas, queridos, deixa eu te falar algo, que quando Deus pede para você dar, para você desapegar, é porque Ele já tem algo melhor e maior para te entregar. Quando Ele te pede algo, é porque Ele já tem outro para substituir, outra coisa para colocar no lugar. E muitas das vezes, ou melhor, eu não vi nenhuma vez, quando Ele pediu algo para mim, particularmente, Ele me dar algo inferior àquilo que eu tinha. Não. Jamais. Sempre Ele superou aquilo que foi me pedido para doar, para dar. Ele nunca me deixou na mão, querido. Ele nunca deixou de me abençoar. Ele nunca deixou de me dar aquilo que eu precisava. Assim é na sua casa. Assim é no seu casamento. Para que sua casa seja uma casa de paz, você precisa entregar para Ele a sua vida. Você precisa deixar Ele mudar os seus pensamentos, a sua forma de agir. Nós já falamos sobre isso aqui anteriormente, em semanas atrás. Mas você precisa dar espaço. A vida próspera, ela vem do compartilhar, o do partilhar, o do abençoar, do ser grato àquilo que Deus tem dado. Tenha certeza de que sempre, sempre você irá experimentar o melhor de Deus.
Tenha certeza sempre que Ele vai te surpreender quando você entender o que é o partilhar. Ter uma vida próspera é você saber ser grato àquilo que Ele tem te dado, mas também usar de bondade para aqueles que ainda não recebeu aquilo que você tem. Aquele jovem, ele se sente participativo quando Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e multiplica, e ele pode desfrutar, experimentar de uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sendo alimentados. E queridos, e ainda tem mais. A Bíblia relata que depois que todos se alimentaram, depois que todos aqueles homens e aquelas mulheres e crianças foram alimentadas, sobraram 12 cestos cheios. Sobraram 12 cestos cheios. Querido, decida nessa noite, decida neste momento, aceitar esse Deus, aceitar esse Jesus que te pega do jeito que você está. Talvez destruído, abalado, talvez perdido, e te transforma em canal de bênção. E transforma a sua casa, o seu casamento, a sua família. Porque lembre-se aquilo que nós dizemos em Romanos 11:39. Romanos 11:36, perdão. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu gostaria que você, se você puder e quiser, você fechasse os seus olhos. Se você estiver assistindo ou ouvindo com a sua família, você possa abraçá-los. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa ministração, por mais essa palavra. Podemos entender nessa noite, entender neste momento, Deus, que ter uma vida próspera é sabermos partilhar daquilo que temos, é sabermos sermos agradecidos, é sabermos, Deus, que só o Senhor, por meio do Senhor, podemos avançar e prosperar. Oh, Pai, eu quero pedir em especial a cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, oh Deus, que o Senhor possa entrar nesse lar, nesse casamento, nessa vida, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa que ouvir, cada pessoa que assistir essa ministração, Pai, ela possa ser tocada pela Tua palavra, pela palavra que vem do Senhor. Oh Deus, porque o Senhor diz que a Tua palavra ela não volta vazia. Que nesse momento, Pai, cada um que recebe essas palavras, oh Deus, possa ter em seu coração, oh Deus, abrir o seu coração para que o Teu amor entre, a Tua luz entre, porque o Senhor é a luz da vida e o Senhor ama nos prosperar, o Senhor ama em nos abençoar. E para isso, cada pessoa precisa nesse momento, Pai, deixar a luz do Senhor entrar no coração delas, a luz do Senhor entrar na vida delas. O Pai, recebe, Espírito Santo de Deus, nas Tuas mãos, Pai, a vida de cada um nessa hora, que eles possam viver o melhor do Senhor nessa semana, em nome de Jesus. Amém.